Olá, está no ar o Missão 12 Podcast. Estamos com um tema muito interessante, santos e profanos. Fiquem ligados aí que tem coisa boa chegando. Antes de começar, não poderia deixar de agradecer uma galera que está com a gente aí já há algum tempo, nossos apoiadores, Davi Autopeças, Freestyle Motopeças, Lion Tech, Pizzaria Boca no Queijo e a Esparta Academia de Muay Thai. Muito obrigado por acreditar nos nossos projetos missionários, através do esporte, através da mídia social agora. Eu espero que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Entre santos e profanos, Alex, será que é possível santos viverem num mundo com tanta influência profana? Rapaz, antes de responder, eu queria deixar um comentário. Você tá linda hoje, viu? Tá linda, eu te amo. Na verdade, não é só possível, mas necessário. A palavra nos diz, né, que nós devemos estar no mundo, não devemos nos isolar do mundo. A questão é como nós nos comportamos num mundo hoje de pouca fé, de apostasia. Então, é muito do cristão e entender o que é o santo. Primeiro, o povo de casa poder entender o que é santo. Né? Quando a gente fala santo, nós não estamos falando de santo milagreiro, de nada desse tipo. Nós estamos falando na raiz bíblica. O santo é aquele que é separado por Jesus, separado para Jesus e para uma obra. É claro, é possível viver, nós vivemos e devemos viver como santos no mundo profano. Isso é uma ordem bíblica. Isso. E quando a gente fala desse tema, me lembra muito aquele momento em que Jesus estava na sua mesa e ali com seus discípulos, ele faz uma oração ao Pai, né? E ele incluiu não só o povo daquela época, mas todos aqueles que viriam, as gerações que viriam. E ele faz uma oração pedindo ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos ajudasse a vencer o maligno aqui no mundo. Perfeito. Então o próprio Jesus, ele não quer nos excluir. Ele quer mostrar que realmente a gente veio para fazer uma diferença aqui nesse mundo, claro. Né? Até porque uma luz, aquele que é iluminado, que parece com um pai, com seu Criador, ele não fica escondido. Claro. Ele precisa mostrar o quê? Os aspectos, as características do pai através das suas atitudes. Então, eu também acredito nisso, Alex. Eu acredito que é possível, sim, a gente viver e se manter santo num mundo tão cheio de influências profanas, né, que tentam deturpar tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente acredita. Com certeza. Nós somos, como eu falei, não é possível, nós somos extremamente necessários. Jesus nos coloca aqui com uma missão, levar ao mundo a verdade. E você colocou muito bem, na oração sacerdotal, ele pede ao Pai, não tire eles do mundo, apenas os livre do mal. Então, como trazer luz em meio às trevas, à escuridão, se a luz está isolada? E a palavra diz que nós somos sal e somos luz. Então, nós precisamos estar no mundo, nós precisamos estar no meio das pessoas. Né? Nós fomos separados por uma boa obra, conhecemos a verdade nos libertou, mas não para nos excluirmos do mundo. Nós só não podemos ser influenciados pelo mundo. Essa é a grande questão. Como ser santo no mundo profano? Você precisa ter convicção da sua vida cristã, convicção de quem você é, né? Convicção de quem Jesus é para você, do que Ele é na sua vida, as suas obrigações, a sua aliança com Ele, para que você possa influenciar o mundo ao seu redor e não se deixar influenciar. Agora, uma coisa é ser santo vivendo num mundo profano. Outra coisa é você tentar ser santo num ambiente litúrgico, num ambiente de igreja e ser profano no mundo. O reino dividido, ele não permanece de pé, assim diz a palavra do Senhor, assim Jesus ensinou. Ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. É verdade, esse chamado à santidade é uma vocação universal. E a gente entende que Deus, ele jamais vai exigir de nós aquilo que a gente não consegue ser. Claro. Ele vai dizer ali na palavra dele, sede santos como eu sou santo. Ele não vai pedir pra gente ser onisciente, nem onipotente, que é algo que não limita a nossa natureza humana. Mas ele pede que a gente tente ser santo, claro. Né? Assim como ele é santo. Claro. E como é que a gente consegue manter essa santidade? Como é que a gente consegue fazer essa diferença aqui na Terra? Existem algumas instruções que a Bíblia nos dá. E a gente sabe que isso também não depende só da nossa força. A gente depende de uma ação divina. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, a gente fica cada vez mais parecido com Ele, né? A gente fica mais próximo dele, a gente busca fazer mais as coisas que Ele nos ensinou. Então, assim, ser santo, Ele vai exigir de nós deixar algumas bagagens para trás. Claro.
Vai exigir, sim, uma força que a gente precisa, um esforço que a gente precisa exercer. Mas não é nada que seja pesado demais, porque senão o Senhor ele não pediria que a gente fosse, com certeza, né, santo. Jesus conhece nossas limitações, né, Luciana? Nós precisamos... a receita para ser santo no mundo profano, separado no mundo profano, é ser totalmente dependente de Jesus. Isso. Sabe? A sua vida, o seu tempo, o seu pensamento pertence a Cristo. Sem isso, nós não conseguimos. Por nossas forças, nós falharemos. Não tem jeito. Né? Nós somos fruto do pecado. O pecado habita em nós. Todos pecamos. Né? Ninguém é bom, assim diz a palavra. Mas quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Jesus e que o Espírito Santo conduz a nossa vida, nós conseguimos viver nesse mundo sem nos contaminar, sem negociar princípios. Não há negócios, não tem como negociar. Né? O que é de Deus não se negocia, o que é do Espírito não negocia com a carne. Né? Mas o mundo precisa de nós, o mundo precisa que nós, em todas as esferas da sociedade, nós devemos estar. A verdade deve estar lá, e a verdade é Jesus. Então, essa verdade é levada através de nós, os separados por Cristo, os separados para uma boa obra. Então, nós temos que estar no mundo, sim. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos cuidar das pessoas, precisamos ter um olhar de compaixão e de amor, independente de religião, independente dele crer numa religião ou no Deus que nós cremos, e até não crer em nada. Né? Jesus não manda a gente fazer acepção de pessoas. Você ama, você esteja só com os crentes. Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós precisamos estar onde as pessoas precisam de uma palavra, precisam de Jesus, ainda que na maioria das vezes elas não entendam que elas precisam, mas elas precisam estar na essência do ser humano. Isso é verdade. A gente precisa deixar claro aqui que ser santo não é viver enclausurado dentro de muros ou de quatro paredes, não é? Claro. Porque você não vai exercer a sua santidade ali no meio só de um isolamento. Você precisa realmente expressar esse amor de Deus, iluminar a vida de outras pessoas com suas atitudes, naquilo que você crê, naquilo que você confessa de acordo com sua fé. Isso. Então as pessoas precisam entender isso. A gente sabe que a gente estudou teologia, a gente viu que houve muitos casos nas épocas antigas que pessoas que estavam se preparando para o seu ministério já estavam preparadas para poder converter pessoas, para poder trazer pessoas para o Evangelho, para a presença do Senhor, em outros tipos de religião, se sentavam à mesa, bebiam, comiam, e acontecia vários casos em que as pessoas, ao invés de serem essa luz que iluminava a vida de outras pessoas, eram influenciados pelo mundo, verdade. Né, pelo paganismo, por essas ações pagãs. Ao invés de mudar aquele local que elas estavam, elas que eram mudadas. O que será que levava essas pessoas a terem esse tipo de atitude e não permanecer santo no meio de tantas influências pagãs? É complicado afirmar, né, Luciana? Porque cada situação é uma situação. Como nós enfrentamos o mal, né, o pecado, ele não se enfrenta de frente. Isso. Né, e sozinho, pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria. Nenhuma teologia ela combate o pecado. O que combate o pecado é o Espírito Santo, é Ele que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Então, não sei como esses homens chegaram lá, já ouvi falar por alto, não pesquisei para saber se é real, mas parece que isso aconteceu muito, se eu não me engano, na Primeira ou Segunda Guerra, não sei também, salvo engano, mas que alguns foram para lá, para a guerra, né? Alguns padres, se eu não me engano, missionários, tentaram evangelizar e acabaram virando alcoólatras e fumavam, eu não sei, né? Eu ouvi isso por alto. Mas de fato é que isso acontece até hoje. Né? Para você enfrentar esse mundo, você tem que estar preparado. E nós que somos evangelistas, você, temos missões, evangelismo, já preguei muitas vezes em centros de recuperação, né? Em lugares assim, você sabe que o ambiente é muito pesado. Isso. E você precisa estar preparado espiritualmente. Você precisa estar com uma base muito forte, você precisa estar com uma presença muito forte do Espírito Santo. Isso. Então, talvez isso que aconteça. Você precisa estar preparado realmente para enfrentar o mundo. Você precisa estar pronto, porque senão o mundo te traga. O mundo te traga. Né? O mundo, a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Né? Então, são muitos prazeres, são muitas mentiras, muitas vaidades. Então, se você não tiver uma certeza do que você crê, por que crê, e aonde você espera chegar crendo,
você vai ser tragado por esse mundo, né? É verdade. Se nós não tivermos a certeza de quem nós somos em Cristo e do que Ele representa para nós, do que Ele é em nós, vai ser um pouco difícil se tornar santo num mundo tão cheio dessas influências, né? Permanecer. Porque o problema não é nem só você iniciar a ser santo, mas você permanecer. Permanecer é o grande desafio. É nadar realmente contra a maré. É o grande desafio. É correr contra a corrente. É isso. Muitas vezes, né, Luciana, é você contra o mundo. Muitas vezes é você sozinho no ambiente de trabalho, é você sozinho no ambiente acadêmico, é você sozinho na família. E você precisa permanecer ali firme, de pé, convicto da sua fé, convicto da sua crença. Você não pode se isolar. Você não deve se isolar, o cristão não deve se isolar. Ele precisa ser cauteloso e também ter discernimento, aonde cabe ele, onde não cabe. Isso. Né? Os ambientes também precisam ter essa cautela. Não é também se jogar no mundo de qualquer forma. Você precisa ser extremamente intencional, eu diria. O cristão, ele precisa ser no mundo intencional. Eu procuro ser extremamente intencional em todos os lugares. Você sabe, eu tenho amigos, eu já fiz artes marciais, futebol, tudo, mas em tudo, os ambientes que não tinham cristãos, né, irmãos meus na fé, eu sempre procurei ser muito intencional. Então você precisa ser intencional em tudo. Nos ambientes que você está, né, a forma, porque se não há uma intenção, não há porque eu estar ali, sabe? Não há porque. Se eu estou num ambiente que ele é um ambiente profano, é um ambiente que não condiz com a palavra de Deus, eu preciso estar ali para trazer algo para aquele povo, algo para aquelas pessoas que talvez eles não conheçam, nunca tenham ouvido falar, ou talvez tenham ouvido falar de uma forma rebuscada, fragmentada, e a presença de alguém que tem um relacionamento com o Espírito Santo, que está firme nas suas convicções, na sua fé, ela muda, ela mexe com o ambiente. O cristão, ele mexe muito com o ambiente, sabe? Então esse é o caminho. O caminho deve ser esse. O Salmo de número 1, o salmista ele fala muito sobre essa questão de você mostrar essas atitudes no meio que contraria tudo aquilo que você crê, né? Então ele chama de bem-aventurados aqueles que podem estar no mundo, mas que não compactuam com aquilo que o mundo pensa, né? Com aquelas influências. Então o Senhor ele tem um elogio, uma característica para dar para aqueles que não se contaminam, né? Claro. Que bem-aventurados são. Então quem puder estar meditando aí no Salmo de número 1 vai poder estar vendo qual é a atitude, qual é a recompensa que Deus tem para aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem dos beberrões, mas que antes têm um prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Então eu acredito que para a gente se permanecer santo mesmo, a gente precisa estar meditando na palavra do Senhor, ela que vai nos sustentar. Oração. Porque o pecado todos os dias ele vai bater a nossa porta, né? Até porque nós somos concebidos do pecado. Nós viemos com a natureza pecaminosa em nós e é por meio de Jesus que nós recebemos essa libertação. Né, que nós vencemos o mundo, é por meio dele. É tanto que ele vai dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele pede que nós venhamos ter ânimo para poder vencer essas tentações que virão. E são muitas, são no nosso pensamento, são no nosso olhar, no nosso sentir, nos nossos órgãos do sentido que virão. E nós precisamos realmente manter a nossa mente em Cristo. Então realmente é o Espírito Santo que ele vai fazer essa ação em nós. Se formos combater tudo que vier satisfazer a nossa carne, aquilo que contraria o que Deus diz, com as nossas forças nós não iremos conseguir, né? Nós precisamos realmente da presença de Deus para nos ajudar. E eu acredito e ser santo faz muito parte de uma vida cristã, né? Muitos chegam até a porta, mas não conseguem continuar dando a caminhada, e é nessa caminhada que a nossa santidade, que a nossa fé vai ser testada, vai ser provada. Nós não podemos como Romanos, Paulo dizia na carta aos Romanos, né? Não se amoldeis ao mundo, né? Não se adapte ao mundo, não pegue a forma do mundo, né? Mas transformai a sua mente, né? Traga transformação, mude a sua mente através da palavra, oração, né? Comunhão. E eu confesso para você, Luciano, eu gosto muito de me sentir um cristão no mundo profano, sabe? Eu gosto muito desse desafio de fazer a diferença no mundo profano. É muito mais interessante, eu sinto muito mais o poder de Deus do que eu na comunhão com meus irmãos, sabe? É assim, entendo o que eu estou dizendo. Eu amo a comunhão com meus irmãos, mas eu vejo mais o operar de Deus aonde
a presença de Deus ela ainda não é entendida, onde a palavra não é recebida. Então, para mim, é um desafio maravilhoso eu estar num mundo profano e que pessoas parem para ouvir, né, que eu também possa ouvi-las, né, porque evangelismo não é só falar, é ouvir, é um bom bate-papo sobre Jesus e dúvidas. Então, eu gosto muito de viver num mundo que eu sei que é profano, mas que ele está com as portas abertas para o evangelho, porque os corações estão abertos, ainda que não saibam. Então, eu gosto do desafio, né? Eu gosto muito do desafio de estar no mundo assim. E todos aqueles que estão preparados, aqueles que estão buscando o caminho, que se fortaleçam cada vez mais, para que o mundo saiba que nós somos seguidores, somos discípulos de Jesus. Né? E nós viemos para confundir o mundo. Né? Nós viemos para trazer confusão ao mundo através do Evangelho. Essa é a maravilha do Evangelho. Traz confusão, traz transformação, às vezes perseguição, e a gente vai caminhando em frente. Por isso que o Evangelho ele é conhecido para os que não creem como uma loucura, né? Para os que perecem é loucura, mas para aqueles que creem é a manifestação do poder de Deus. Eu conheci, Alex, muitas pessoas próximas a mim que relataram que não costumam usar produtos de empresas que deturpam a imagem cristã, que não apoiam as ideias que levam a palavra de Deus ou que tem a ver com a Bíblia, e se negam mesmo a estar no meio dessas influências do paganismo para poder se manter o tempo todo santo. Só que teve uma época que nós tivemos uma discussão teológica que falava muito sobre isso. Como é que a gente vai se manter santo no mundo pagão? Né? Sendo que a gente vai o tempo todo ser bombardeada, a gente vai conviver com pessoas que não compactuam com a mesma religião que a nossa. São alimentos, né? São então, assim, por exemplo, das citações que a gente deu como exemplo foi você um dia precisar passar mal e você ser atendido por um médico que não é da sua mesma religião, que não compactou com sua mesma fé, e aí você vai deixar de ser atendido? Ou talvez se você... Ou caso contrário, né? Você precisar ser ajudar, médico, atender, ou qualquer tipo de ajuda, você vai negar. Fazer. Isso não é bíblico, isso não é ser separado, né? É verdade. Isso me lembrou até a parábola do bom samaritano, Exato. Né? Porque o bom samaritano ali, ele teve um encontro com alguém que não compactuava com sua fé. E os que compactuavam não ajudaram, né? Os que conheciam, diziam conhecer, não ajudaram. E não tem como você se isolar. São marcas de roupa, são marcas... os dias da semana, se você for pesquisar, alimentos, muitas vezes, de aniversário, tudo isso tem origem pagã. Coisas, né? A questão é como você lidar com esse mundo, né? Isso. Você pode viver nesse mundo sem esse mundo entrar em você. É claro que nós precisamos ter cautela. Nós não vamos associar a nossa imagem, né, a nossa crença com qualquer tipo de situação que não convém à palavra do Senhor, que venha denegrir a palavra de Deus. Mas não tem como se isolar, não tem como. O mundo, como a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Claro que nem tudo que não é da igreja são coisas ruins, são coisas profanas, mas não tem como não viver nesse mundo. Você não tem como, a não ser que você se isole e ainda assim seus pensamentos podem vir a ser profanos. Verdade. Eu vivi uma experiência que eu estava com meu filho e ele ia consumir um produto de uma loja que quando eu cheguei eu não senti um ambiente santo. E eu fiquei assim e falei, meu Deus, será que ele vai pegar esse produto aqui? Ele estava esperando muito tempo. E eu ouvi uma resposta do Espírito Santo através da boca do meu filho. Porque eu estava olhando como uma religiosa para aquele lugar. E o que eu ouvi da boca dele me ensinou muito. Ele chegou para mim e falou, mãe, Deus torna puro tudo aquilo que é impuro. É verdade. E aquilo ali naquele momento me impactou muito. Então, às vezes a gente vem com um pensamento religioso demais, achando que a gente não pode fazer isso, tocar naquele lugar. Claro que a gente não vai compactuar com as mesmas atitudes, mas nós precisamos entender que Deus ele tem esse poder, né? E assim como nós podemos ser luz na vida de outras pessoas, e luz, sal da terra e luz aqui nesse mundo, a gente também pode aprender muito com os nossos irmãos, com aqueles que estão lá fora. Com certeza, né? Luciana. E até os de outra religião, Luciana, sabe? Porque Jesus nos diz que nós seremos reconhecidos pelo amor e não pelo ódio, não pela perseguição. O que a igreja precisa ter em mente, nós somos os perseguidos. Nós não devemos perseguir ninguém. Isso. Nós devemos aceitar a perseguição e não perseguir. Como eu costumo dizer, eu acredito muito nas pessoas, Luciana, sabe?
que crê em outras religiões, eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe? Eu posso não acreditar no que aquela pessoa crê. Eu não creio na religião dela, eu não creio nos deuses ou no Deus que ela adora. Isso é meu, sabe? Mas eu creio que ela é sincera. Talvez na maioria das vezes essas pessoas são sinceras, elas creem em alguma coisa e é o que elas creem, eu preciso respeitar. Se eu tiver a oportunidade de apresentar o meu Senhor, eu vou fazer isso, mas eu preciso respeitar essas pessoas. Não é com perseguição, não é apontando o dedo, sabe? Então é isso, é viver dentro desse mundo, mantendo a minha fidelidade, a minha aliança com Jesus. Mas isso não me dá o direito de acusar, de apontar, sabe? De amaldiçoar o mundo, porque isso não existe, não foi isso que Jesus me ensinou. Não é isso que a Bíblia me ensina. Ele me ensina a amar nas diferenças, sabe? Amar as pessoas que creem em outras coisas, ainda que essas coisas não sejam a verdade que a Bíblia ensina, que eu conheço, mas eu preciso amar essas pessoas, para que um dia elas até abram o coração, através do amor que a gente demonstra a essas pessoas, para que a gente possa apresentar um evangelho, apresentar Jesus, apresentar um caminho. Eu acredito que a santidade não é uma conquista, mas eu acredito que ela é conquistada. E como eu falei aqui, a gente tem que deixar muitas coisas para trás, sabe? Pra gente buscar se tornar santo nesse mundo, se tornar, ter uma vida realmente cristã, santa. E é como se a gente fosse lixa com o mundo, e as coisas vão nos lixando também, porque a gente só vai provar a nossa santidade quando a gente for confrontado. E aí? Será que tudo que é lícito vai ser conveniente para mim? Ou eu vou perceber que tem coisas que realmente, mesmo eu estando ali naquele ambiente, eu vou ter que compactuar, eu vou ter que ser igual, porque eu preciso fazer parte de um grupo? Será que eu vou ter que deixar a minha santidade, porque eu preciso estar inserido num grupo para que eu possa ser aceita? Esse aqui é o perigo, como a gente falou. Essa é a diferença de você ser santo, separado no mundo profano, sem se amoldar àquele mundo. Uma coisa é você sobreviver ali dentro, manter a sua base forte, através da palavra, da oração, suas convicções. E outra coisa é longe dos olhos santos da igreja, dos amigos, dos irmãos da igreja, você compactuar com aquilo ali. Aí é outra situação. É uma quebra de aliança, uma quebra de propósito. A gente tem que ter cuidado com isso também. Você precisa ter muita certeza. Se você está pronto para andar naquele ambiente, se você consegue conviver bem naquele ambiente. Se não, é melhor se cuidar, se preparar, orar mais, para ter certeza, para até que você não caia, né? Porque se a sua mente não está forte, se o espírito não está forte, se você não está em oração, se as suas convicções cristãs não são fortes, a tendência é que você se deixe levar pelo ambiente, que você seja influenciado, né? E não influencie o ambiente. Esse assunto ele é tão importante para uma vida cristã que, quando a gente traz essa santidade não somente no mundo lá fora das quatro paredes, no mundo que tem essas influências, né, profanas e tudo, a gente também pode trazer para dentro da família, porque a gente conhece várias mulheres que são casadas com homens que não compartilham com a mesma religião, e a gente sabe que tem homens também que são cristãos e as esposas não os acompanham. Também. E tem um versículo na Bíblia que é muito forte, principalmente para você que é mulher que está nos assistindo, e você está na caminhada cristã e seu esposo ainda não lhe acompanha, seu esposo ainda não fez uma aliança com o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que a mulher santa, ela santifica o seu marido. Olha que importante isso, os dois são uma só carne, mas a santidade que ela busca em Cristo influencia aquele que está do lado dela. É capaz de alcançar aquele que está do lado dela. Então, assim, não é só fora das quatro paredes, às vezes é até dentro das minhas quatro paredes, dentro da minha casa, dentro da minha família. Aquela semente ali vai sendo plantada, aquelas atitudes ali vão constrangendo o outro, porque o amor de Deus, ele faz isso. Ele constrange, né? Ele deixa a pessoa envergonhada ao ponto da pessoa falar, não, eu não posso ser assim, eu preciso parar com isso, é porque existe um Deus que é maior, é algo muito maior do que tudo isso que eu estou fazendo. Com certeza. Eu acho que esse bate-papo, esse assunto, ele é extremamente relevante, né? Nos dias de hoje, com toda a facilidade que a gente tem para tudo, né? Com tudo que tem chegado com facilidade para nós, e não tem como a gente se isolar, como eu falei, não tem como a gente ficar isolado do mundo, né? Na verdade, então, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar preparado para lidar com esse mundo, cara. A gente
precisa estar preparado para lidar com esse mundo, e é para isso que Jesus nos chamou mesmo, sabe? A igreja, ela nunca foi chamada para se isolar e tão pouco para se acuar, para se acovardar em circunstâncias nenhuma, né? Mas sim para levar a verdade, doa o que doer, custe o que custar. A igreja é chamada para estar no mundo, no meio do mundo, influenciando o mundo. Sempre foi assim na história e vai ser assim até a consumação dos séculos. Ser santo não é negociar princípios nem negar o nome do Senhor. Ser santo é influenciar vidas e pessoas. Amém, é isso mesmo. Então, bate-papo muito bom hoje. Gostei desse assunto, rápido, mas muito bom. Então, para você que está em casa, que nos acompanha, você que é cristão, que precisa e deve estar no mundo, mantenha-se firme. Não negocie seus princípios. Também não tenha medo do mundo. Não tenha medo das coisas aí fora. Como eu disse aqui, a igreja não foi chamada para se acovardar, tampouco se isolar. A igreja foi chamada para servir o mundo e para confundir o mundo através do Evangelho do Senhor Jesus.